Maria, pode passar. Já os filhos de Deus, irmãos, nós também somos livres. Às vezes as pessoas pensam assim, eu sou livre. Mas só que muitas das vezes ele é escravo de um vício, ele é escravo de uma situação, ele vive uma vida de miséria, ele não foi orientado na vida dele a prosperar, a estudar. Mesmo que ele prospere, que ele estude, que ele conquiste, parece que vai tudo no saco furado, como diz a Bíblia. Ele é dependente daquela vida financeira derrotada. Ele é escravo daquela vida financeira derrotada. Ou às vezes ele pensa que ele é livre, mas ele não consegue ficar um dia sem tomar um copo de bebida alcoólica. Às vezes ele pensa que ele é livre, mas ele não consegue deixar de fumar o negocinho dele lá. Às vezes ele pensa que ele é livre, mas ele é escravo do trabalho dele. Ele trabalha de domingo a domingo. E ele pensa, eu sou livre. Mas Deus quer que nós sejamos livres. Deus fez nós para ser livre. Por isso que ele fala aqui que ele nos livra do laço do passarinheiro. O passarinheiro, que é Satanás, inimigo das nossas almas, ele quer nos aprisionar. Ele quer colocar nós num jugo de escravidão. E aí também, irmãos, os servos de Deus, os passarinhos são difíceis de capturar, né? Os servos de Deus, eles são passíveis de ser capturados pelo inimigo, mas só que eles são vigilantes. Eles vigiam, porque eles não têm um instinto, somente um instinto físico. Eles também têm um instinto espiritual. Quando eles veem que alguma coisa está errada, o Espírito Santo já fala para ele, tem alguma coisa errada aí, vai orar. Tem alguma coisa errada aí, vai jejuar pela tua família, vai jejuar pelo teu filho, pela tua casa. Esse é o instinto espiritual. Tem vezes que o Satanás ele entra com um sapatinho de algodão. Ele coloca alguém dentro do teu convívio familiar para tentar fazer uma desordem ali. Ele promove uma situação, alguma coisa, e ele vai entrando devagarinho. Aí o Espírito Santo pipa em você e fala, vai orar, meu filho, está acontecendo. Você percebe, o Espírito Santo, ele te mostra. O Espírito Santo, ele abre os olhos do cristão, ele abre os ouvidos do cristão. Os instintos espirituais, eles ficam aguçados. E aí você consegue perceber que Satanás está ali. E aí o que você vai fazer? Você vai orar. E o que Deus faz? Ele livra, como está escrito na palavra dele, ele livra do laço do passarinheiro, o laço, a armadilha. Satanás está ali, ele vai cair, ele vai cair. Aí o Espírito Santo, olha aí, abre teus olhos, meu filho. Aí você, aqui não, esse prato aqui, não. Aí Deus te livra, você está livre do laço do passarinheiro. E o cristão, ele é totalmente dependente de Deus, assim como os passarinhos dependem totalmente da natureza. Ele depende da chuva, ele depende de nascer uma frutinha ali para ele comer. Assim também deveria ser o cristão. Muitas das vezes não é. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado com o dia de amanhã. A gente se preparar para o dia de amanhã é uma coisa, a gente ficar ansioso, ficar angustiado, ficar depressivo é outra coisa. O Senhor quer que a gente pare de trabalhar eu não vou me preocupar com amanhã, eu vou deitar aqui nessa rede e o Senhor vai me trazer um negócio. Não é assim. A gente vai sair para trabalhar e a gente vai confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nem os passarinhos. A palavra do Senhor diz assim: se eu visto até os lírios do campo, eu cuido até dos passarinhos, quem diria você que é o meu filho, que eu criei com as minhas próprias mãos? Que diria você? Então que nós não viemos andar ansiosos com o dia de amanhã, que nós viemos depender totalmente de Deus, não só das coisas materiais, mas quando acontecer alguma coisa que vai tirar a nossa paz, que a gente venha falar, o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando eu receber uma profecia, eis que te falo que vem um irmão lá te deu uma profecia. Eu fico preocupado, meu Deus, será que vai acontecer isso? Meu Deus, Deus falou que está me livrando de um laço e tal. Não, eu vou acalmar meu coração e eu vou pensar assim comigo.
O Senhor está no controle de todas as coisas. Se for do Senhor, vai acontecer e Ele vai me livrar. Em nome de Jesus, eu vou ficar aqui na minha posição. O Senhor é comigo. Ele vai continuar sendo comigo. Isso é confiança, isso é dependência. Em nome de Jesus. E aqui está falando assim, irmãos: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Está lá em João 8,36. Muitas das vezes, aleluia, o Senhor, Ele quer nos libertar. Nem ontem a gente estava falando da mulher de Ló. A mulher de Ló, Deus tirou ela lá de Sodoma. Deus ia mandar fogo em Sodoma. Lembra lá Sodoma e Gomorra que Deus destruiu? Deus ia mandar fogo lá em Sodoma e Deus libertou, tirou ela de lá. Mas só que ela ainda não estava livre, porque o pensamento dela estava lá na cidade, estava lá nas festas da cidade, nos pecados da cidade, nas coisas que Deus abominava naquela cidade. O pensamento dela estava lá, o corpo dela estava liberto, mas a mente dela não estava livre. A diferença entre ser livre e ser liberto: nós viemos ser livres e que viemos ser libertos. Em nome de Jesus, porque foi para isso que o Senhor nos libertou, para verdadeiramente nós sermos livres. O nosso pensamento, tudo, nós viemos ser livres em nome de Jesus. Pode passar, missionária Maria. Então, irmãos, o laço do passarinheiro, o inimigo, ele arma ciladas para nós. O cristão, ele precisa estar, a partir de hoje você vai sair daqui com a tua anteninha, ó, ligado, o teu bip vai ficar ligado, em nome de Jesus. Porque o passarinheiro, ele vem para nós, aparece aquela fofoca lá no trabalho, aí está lá a armadilha, aí o Satanás está lá, ele vai falar mal, ele vai falar mal do patrão, ele vai falar mal da empresa. Lá na minha escola, tem uma pessoa lá que fica jogando um professor contra o outro, fazendo sabe aquele fermento? Aí, se um professor cai na conversa, caiu, passou. Aí vira aquela bagunça aí Satanás fica dando risada depois. Caiu na minha armadilha. Até na família, começou a falar mal do fulano. Aí Satanás fica só na espreita. É agora que eu vou pegar esse cristão. É agora que eu vou pegar esse pastor. Agora que eu vou pegar essa pessoa que está indo na igreja agora. Vou decepcionar ele, vou frustrar a fé dele agora. Mas aí você vigia. Olha ali, irmãos, não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. O que é isso? É vigilância. Ontem ele estava caindo na risada desse versículo. Já pensou se armando uma arapuca na frente do passarinho? É assim que o diabo faz com a gente quando a gente está vigiando. A gente está vendo que ele está armando uma armadilha, porque o Espírito Santo está nos avisando. Aquele fofoqueiro está aí, ó. O Espírito Santo está falando, ó, essa pessoa aí, vigia com ela. Essa pessoa aí, o inimigo está usando a vida dela para destruir a tua casa, destruir teu relacionamento, destruir a tua família, fazer você perder o teu emprego. Vigia, o Espírito Santo. E ele está armando a arapuca para você e você olhando. E aí você não cai, e aí Deus te livra. E você passa e vai em frente, em nome de Jesus. Continua com a tua família, continua com o teu emprego, continua com a tua paz. Em nome de Jesus. Teste de honestidade. Muitas vezes chega uma proposta para você. Vamos pegar isso aqui, o patrão não vai ficar sabendo. Isso aqui que sobrou no estoque, o patrão não vai ficar sabendo. Satanás fala, agora ele vai cair. Vou puxar. Ele vai cair. Aí o cristão fala, não. Está lá nos 10 mandamentos, é uma coisa bem conhecida de todo mundo, né? Não roubarás, né? Todo mundo conhece os 10 mandamentos, coisa básica. Não vou fazer isso, Deus não se agrada disso. Talvez ele nem fale, mas ele pensa. Aí ele se livra dessa, ele continua com o emprego dele, continua com o testemunho de cristão dele intacto, na presença do Senhor, em nome de Jesus. E ali as facilidades. Ele vai entrando por um caminho, vai entrando por outro. Aí de repente aquela facilidade é coisa boa demais para ser verdade. É uma coisa assim, fora do comum. É um prato muito bonito. Não tem aquele ditado que as pessoas falam, quando a esmola é demais,
O santo desconfia, os católicos falam muito esse ditado, né? Então, quando o negócio é demais, irmãos, não sei quantos R$ 1.000 disponível para você na conta, vigia. Tanta gente cai nisso, porque por causa da ganância, que a pessoa ela quer ter lucro, ela quer ganhar nem que for em cima da dificuldade de outra pessoa, mas ela quer. Mas aí o cristão está com a antena ligada, o Espírito Santo está ali, ó. Por quê? Porque o cristão está orando, o cristão está lendo a Bíblia, o cristão está ligado, o Espírito Santo tem liberdade para falar e o cristão ouve. E aí o Espírito Santo vai e fala, não faça isso, não sou eu não estou nesse negócio. E aí você sai livre dessa. Isso não engana você. E também, irmãos, as nossas escolhas. Tem coisa que não é Deus que força a gente, o inimigo não coloca nada para a gente provar força, não. Ele oferece. Vai da gente, se a gente quer ou não, se a gente escolhe ou não. As nossas escolhas. Se você estiver diante de uma escolha, que aquela escolha, dependendo do sim ou do não, vai te prejudicar, o Senhor vai falar com você, você vai ouvir, o Espírito Santo vai te direcionar, e você vai se livrar de outro laço, de outra escolha ruim, consequências ruins na tua vida. Tudo isso acontece, irmãos, por causa da vaidade, da inclinação da carne. Sabia que Satanás conhece aquilo que você é fraco? Ele conhece a tua fraqueza. Irmão, Satanás estuda nós desde lá do Jardim do Éden. Ele fica só à espreita. Olha ali, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao derredor, porque ao nosso redor está o Senhor, os anjos dele, a santidade de Deus, o Espírito Santo de Deus nos guardando, nos livrando, nos protegendo. E mais um pouquinho mais longe está ele lá, só nos observando. Então a palavra diz para nós vigiar, ficar atento, em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando nós fazemos um monte de coisa boa, ninguém repara, ninguém fala nada. É difícil você receber um elogio. Mas quando você dá uma pisadinha na bola assim, meu Deus, aquilo fica marcado pro resto da vida. Principalmente se você está na tua profissão, ali trabalhando no teu campo de trabalho, e você faz uma coisinha assim, ó, às vezes você é muito bom no que você faz, foi bom durante toda a vida. E todo mundo reconhece você como um bom profissional, mas você deu uma pisadinha de bola um dia. As pessoas vão lembrar daquele dia, daquela ocasião, elas não vão lembrar o quanto você é bom. Então, irmãos, as nossas necessidades humanas, muitas das vezes as necessidades que a gente passa, de ter que buscar o alimento, de ficar ansioso, ai meu Deus, será que eu vou dar conta, será que eu tenho que fazer compra? Irmãos, tem mulheres, pessoas que vão para a prostituição por causa disso aí, ó. Vão para uma vida de prostituição, vão vender o corpo, porque está passando necessidade, porque está passando dificuldade em casa, e aí não conhece o Senhor, não tem a quem clamar, não tem a quem orar, e é tentado pelo laço do passarinheiro, aí para a prostituição, para ganhar dinheiro, e vai. Não vem, se ele vier na igreja, a igreja faz ajuda, mas ele não tem essa orientação, ele cai no laço do passarinheiro. Mas que nós, nesta noite, irmãos, nós viemos sair daqui, aleluia, vigilante, em nome de Jesus, sede vigilantes, vigia, aleluia, aleluia, Jesus. Aí, irmãos, na palavra do Senhor nós temos exemplos negativos de pessoas que caíram no laço do passarinheiro. Eva, lá em Gênesis 3:6, a palavra do Senhor diz que ela ficava olhando para a fruta. O Senhor disse, não é para comer desse fruto, vocês podem comer de tudo isso aqui, ó, só esse aqui só. Vocês não comam dele, porque não é bom para vocês, vai afastar vocês de mim. Aí Eva ficou, olha, esse fruto é bom, olha, é bonito. Aí ela ficava olhando, em vez dela desviar o olhar e ir comer os outros frutos do jardim, e desfrutar do jardim, andar pelo jardim, conhecer o jardim. Olha, Deus deixou o resto do jardim para ela. Não, ela ficava lá, assim, olhando. Irmãos, tem coisa que Satanás coloca na nossa frente, e se a gente não desviar o olhar, a gente cai no laço do passarinheiro.
É uma tentação. É aquele negócio, mas depois eu vou falar das frases que o diabo usa para enganar a gente. Então, irmãos, foi um exemplo negativo. Salomão teve um monte de mulher e mais um monte de concubina. Ele caiu no pecado da prostituição e da idolatria. Essas mulheres elas eram de outras nações, então elas traziam outros costumes, outros deuses para Salomão adorar. E Salomão começou a ir no culto delas, no sacrifício delas, e Deus desagradou de Salomão. Aí de certo ele pensou assim, mas eu vou lá só um pouquinho. Hoje eu vou lá só olhar de longe o negócio lá, o sacrifício da criança. Eu vou lá olhar só de longe. Eu vou lá olhar de longe o incenso que eles estão acendendo para o poste lá, o Deus poste lá, que eles adoravam até o poste, né? Os cedros da natureza eles adoravam. Aí no segundo dia Salomão já entrou mais para perto. Falou, vou ficar aqui, esse incenso é cheiroso, vou chegar mais perto. Aí no terceiro dia ele já estava lá no cerimonial lá, participando lá, cantando, dançando. Aí Deus desagradou dele. Ele caiu no laço do passarinheiro por causa da prostituição. E aí ele colocou idolatria no meio do povo de Deus. E também, irmãos, Davi com Betseba. 2 Samuel 11 e 12 está falando a história de Davi. Betseba era uma mulher casada que estava tomando banho no terraço. Estava dando sopa lá, né? E Davi viu ela de longe. E aí Davi poderia desviar o olhar, né? Mas não, Davi continuou olhando. Até que Davi deixou a vaidade entrar no coração, a vaidade de ser rei. Não, eu não posso ter essa mulher, eu vou ter ela. Foi lá, e detalhe, irmãos, a mulher era esposa do amigo dele, do homem que era fiel a ele, do soldado que era fiel a ele. Pecou, ele foi desleal ao amigo dele, ele foi infiel. Ele fez aquela mulher ser infiel ao esposo dela. E teve consequência. O resto da vida de Davi teve consequência. Então, irmãos, esses foram exemplos negativos de pessoas que caíram. Pode passar, senhora. No laço do passarinheiro. E o que o diabo usa de frase para fazer a gente cair no laço? Para fazer a gente ficar assim: poxa, mas eu sou bobo mesmo, né? Por que eu não participo disso aí? Satanás faz a gente pensar assim, que a gente está errado, que o certo está errado, que o errado está certo. Aí ele usa assim, mas não tem nada a ver, só um pouquinho. Aí tem a palavra de Deus, mas aí a pessoa vai no eu acho. A palavra de Deus diz que é isso, isso, isso. Mas aí o outro fala, mas eu acho que... Não é eu acho. É a palavra de Deus e pronto, acabou. Eu acho uma coisa, o fulano acha outra. A palavra de Deus, irmãos, ela é igual à Constituição do nosso país. Se nosso país não seguir a Constituição, vira uma bagunça que nem está acontecendo. E a palavra de Deus, se todo mundo for no eu acho, ninguém seguir a palavra de Deus, vai virar uma bagunça. O pecado vai ficar normal, vai ficar tudo do jeito que o nosso adversário quer. Então eu acho, também Satanás usa muito contra a nossa vida para nos pegar. Só dessa vez. Larga de ser trouxa. Quem já ouviu isso? Você é muito Caxias. Esse aí eu descobri esse ano lá na escola. Falaram para mim que eu sou muito Caxias. Ou seja, gosta de fazer as coisas tudo certinho. Você é muito Caxias. E fala isso para os homens, né? Cara, não vai pegar não, você não é homem não. É desse jeito, irmãos. São as frases que Satanás usa para fazer você ficar com cara de bobo. Poxa, é mesmo. Não é mesmo não, irmãos. Isso é laço. Olha o laço ali, ó. Olha o nó. É um nó que não tem mais. Só a misericórdia de Deus para te tirar desse laço, desse nó, dessa armadilha que o passarinheiro está ali doidinho para pegar você, para destruir. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir tudo que você tem. Ele não está feliz de ver você com a tua família, com os teus filhos, não. Ele quer colocar dissensão, ele quer colocar intriga, ele quer colocar adultério, ele quer colocar filho para um lado, separar tudo. É isso que ele quer, porque ele tem raiva de nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele não pode descontar no Senhor, Deus Todo-Poderoso, então ele quer descontar em nós.
E nós temos que escolher com quem que nós estamos. Se nós estamos com o Senhor ou se nós estamos sem o Senhor. Se nós estamos sem o Senhor é porque nós já estamos com Ele. Escolhei hoje a quem servir, diz a palavra, em nome de Jesus. Então, irmãos, olha ali, ó. O Senhor falou para Caim, quando ele estava com raiva de Abel ali, queria matar Abel, e a ira estava no coração dele, aquela inveja, aquela coisa, aquele pecado. Satanás estava ali na espreita: eu vou pegar Caim, vou pegar ele. Olha, o laço estava sendo armado ali. Aí o Senhor falou para ele assim: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Olha, o pecado está pertinho, o laço está armado. Cabe a ti vencê-lo. Aleluia. A nós, irmãos, depende de nós vencer o pecado. O homem e a mulher só vence o pecado se tiver o Espírito Santo de Deus. Porque ele é livre para falar: eu rejeito, eu não quero. Ainda que eu leve nome de trouxa, de quadrado, de Caxias, mas eu rejeito. Porque aí o Espírito Santo vai te dar força para você dizer não. Porque senão você vai na onda. Você vai na onda das pessoas. Pode passou, né? Exemplos positivos. Tem pessoas que vigiaram também. José na casa de Potifar. José estava lá como escravo na casa de Potifar. Deus tinha um plano para ele. Ele estava no começo daquele plano e ele estava ali trabalhando como escravo na casa de Potifar. E ali Potifar colocou ele como maioral, como mordomo da casa. E a mulher de Potifar começou a dar mole para José. Potifar saía para trabalhar. A mulher de José, a mulher de Potifar, via aquele jovem bonito e começou a dar mole para ele. E se ofereceu mesmo para ele. E José era novo, cheio de hormônio, né? Viu que não ia aguentar, o que ele fez? Saiu correndo, foi embora. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Aleluia. Porque, que nem eu estava falando ali no outro que eu estava falando para vocês, é a nossa inclinação, é a inclinação da nossa carne. Se a gente vê que a gente está sendo tentado além das nossas forças, a gente, tem que dar no pé, tem que sair de perto, sair fora, pedir misericórdia de Deus e sair fora. Porque a armadilha está lançada, a armadilha está ali, cabe a nós dominar, cabe a nós vencer. O Senhor nos deu esse poder. Então ali também, irmãos, e José fugiu, saiu fora, meteu o pé. Glória a Deus. E Deus cumpriu o plano que tinha na vida de José no Egito. E aqui, irmãos, também Jefté, Juízes 11 e 12. Depois eu quero que vocês leiam a história de Jefté, uma história muito legal. Jefté, ele foi expulso pelos seus meio-irmãos da casa dos pais dele. E aí Jefté foi morar com os bandidos, com os nóia, com os ladrão, com os mendigos. Aí as pessoas pensavam assim: Jefté vai se corromper, Jefté vai virar um nóia também. Não, sabe o que aconteceu, irmãos? Jefté que influenciou aqueles homens. Aleluia. Jefté fez aqueles homens virar tudo crente, virar soldado. E aquele soldado serviu para livrar o povo de Israel depois. Olha, irmãos, o que esse homem fez? Esse homem tinha tudo para não prestar, para virar uma coisa sem futuro. Mas ele influenciou. A armadilha, as circunstâncias, às vezes as pessoas falam: mas eu cresci numa casa que eu via violência, que não tive bons exemplos, que não sei o quê. Jefté estava nessa situação, ele tinha tudo para se corromper, mas ele não caiu no laço. Ele foi e ele influenciou, porque ele tinha algo dentro dele que era o Espírito Santo de Deus. E ele influenciou, que aquele exército livrou Israel. Exército de homens sem futuro, mas que depois que Jefté começou a influenciar eles tiveram um futuro bom na presença de Deus. Então que nós devemos ser assim, irmãos. Olha que exemplo. Que exemplo bom. Como que você está influenciando? Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Aleluia. É de se analisar, né? Quando eu falo você, eu falo de mim também. É costume, tá, irmãos? Não é porque eu tô você. Não, é costume. Eu tenho que falar eu e você. Aí eu falo só você. Mas eu estou falando nós, amém? Então também, irmãos, Jesus no deserto. Jesus estava lá 40 dias e 40 noites sem comer. E teve fome.
mas ele tinha um propósito, ele tinha que cumprir aquele propósito por mim e por você. O que estava por vir no ministério de Jesus era muito forte, ele precisava jejuar, porque ele estava no corpo carnal e ele precisava fazer aquele jejum. Dica, irmãos, para você: você está diante de uma batalha, está diante de uma dificuldade, está sentindo muita raiva, está sentindo, a tua carne está te dominando, faz jejum. Esses dias, irmãos, eu estava sentindo uma raiva assim, que chegava no meu coração, parecia que virava dentro de mim assim. Eu não estava conseguindo me controlar. Quando eu vi, eu já estava falando as coisas, já estava discutindo, brigando. Eu falei, aí o Espírito Santo: não é assim. Por que você está assim? Você não era assim, por que você está assim agora? Fui para o jejum. Fiz um dia de jejum, irmãos. No outro dia eu cheguei lá com uma paz no meu coração. A luta ainda estava lá, o capiroto ainda estava lá, mas o meu coração estava em paz. A pessoa veio com tudo para cima de mim. Eu só fiquei assim. Pois é, né? Então, porque, irmãos, a minha carne ali estava mortificada, o espírito estava forte, a carne estava fraca. E ali Jesus precisava fortalecer o espírito, por isso que ele foi jejuar. E ali Satanás chegou para ele, armou uma armadilha para tentar pegar o lado humano de Jesus. Falou: olha, eu te dou pão, eu te dou poder. Mas Jesus, se ele quisesse fazer assim, ó, ele já tinha tudo isso, ele não precisava disso. Aí Jesus se atentou, Jesus, filho de Deus, se atentou para o que ele já era na presença de Deus. Aleluia. Se atente porque você já é na presença de Deus. O Senhor, Ele está te oferecendo salvação hoje. Ele está te oferecendo livramento. Ele está falando para você vigiar. Ele está falando para você: eu cuido de você, mas depende de você também. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Se atente para o que o Senhor é na tua vida. Não deixe o inimigo vir querer te enganar, querer te iludir com coisas que você já tem. Em nome de Jesus, vigia. Que o Senhor, Ele quer te dar vitória, mas depende de mim e de você vencer, amém? E aqui, irmãos, aí a pessoa pensa assim: ai meu Deus, caiu no laço. Eu fiz igual Eva, eu comi a fruta, eu comi a casca, eu comi o caroço também. Meu Deus, misericórdia. Eu enfiei o pé na jaca, eu atolei no meio do barro, estou com laço até no cabelo da orelha, tem laço para todo lado. E meu Deus, e agora? Todo meio na confusão aconteceu o pior. Meu Deus, misericórdia. Mas aí, irmãos, Jesus, ele já veio. A misericórdia de Deus está disponível para nós. O que a gente tem que fazer? Se arrepender. Primeiro, se arrepender de todo o coração. Se você não está arrependido, fala: Senhor, gera arrependimento no meu coração. Se você está gostando do pecado, está falando: ah, esse pecado é bom, eu sei que eu tenho que me arrepender, mas está tão gostoso, né? Você sabe que está errado, porque o Espírito Santo está falando, e você é uma pessoa inteligente, você sabe. Aí você tem que falar assim: Senhor, gera arrependimento no meu coração. Eu sozinho, eu não estou conseguindo me arrepender, mas o Espírito Santo do Senhor faz ele gerar arrependimento no meu coração. Irmãos, quando você fazer essa oração, no outro dia você vai olhar para o pecado, e aí você fala assim: meu Deus, eu não quero só saber aqui no meu cérebro, na minha mente, na minha inteligência, não, eu quero sentir também. Aleluia. No outro dia você vai saber, como você já sabia, que aquilo é pecado, mas você vai sentir um nojo, irmãos, porque você vai começar a sentir também. Você vai olhar para aquilo: por quê? Eu estava fazendo isso? Isso não é digno de mim. Eu sou filho de Deus. Deus já me livrou disso. Deus já me limpou disso. E eu estou indo de novo nesse lamaçal. Não, eu não quero mais isso. Você vai dizer, para se colocar assim. Eu falo isso, irmãos, porque eu já vivi isso. Tinha pecado assim que eu não queria, porque estava sendo bom. Porque o pecado é assim, o pecado é bom. Não vem me dizer que o pecado é ruim, não, porque agrada a nossa carne. Mas a gente sabe que não agrada o Senhor. Aleluia. E aí a gente pede misericórdia. E aí o Espírito Santo de Deus faz você sentir o que Deus sente em relação àquele pecado. E aí você vai: meu Deus, eu não acredito que eu estava fazendo isso. Você sente repulsa, você sente nojo. E aí você recebeu a libertação. Você recebeu, seus olhos foram abertos para o que realmente estava acontecendo com você. E aí Deus te liberta, o Senhor te liberta. Ele te limpa novamente. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Se Jesus não tivesse morrido
morrido na cruz, irmãos, tinha acabado para nós. Estava todo mundo no inferno. Se Jesus não tivesse vindo e morrido por nós, se a gente tivesse caído no laço, a gente ia ficar no laço pro resto da vida e terminasse a nossa vida, a gente ia padecer no inferno. Mas Jesus veio, em nome de Jesus eu creio e eu tomo posse, aleluia, nesse sacrifício. Porque eu, pastor Esther, e você também, nós somos falhos, irmãos. A gente às vezes até quer fazer a coisa certa, mas uma hora ou outra a gente resbala, a gente erra. A gente não sabe de tudo, a gente é limitado, a gente é carnal. Aí a gente peca, a gente falha, a gente cai no laço. Mas aí vem a graça de Deus. A gente não merece. Favor imerecido, a gente não merece. Aí Deus vai lá e tira a gente, lava a gente, abraça a gente, veste roupa nova na gente, perdoa. Aleluia. E não fica jogando na nossa cara que nenhum adversário faz. E aí ele fala bem assim, 1 João 2:1. Meus filhinhos, meus filhinhos. Olha como que um pai chama o filho, filhinho, vem cá, né? Com carinho, com amor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, Deus está falando, está te orientando, está te aconselhando. Não peca, meu filho, não faz isso. Mas aí você vai lá, né? Peca. E se alguém pecar, porventura, né? Se você pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você tem um advogado. Antes você não tinha, mas agora você tem à tua disposição. É só você tomar posse. É só você se arrepender. O segredo para você ser advogado, ser acolhido por esse advogado, arrependimento. E aí também fala assim, ó, Salmo 32:3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Irmãos, tem doença, tem coisa que a gente tem na nossa carne, no nosso organismo, que é por causa de pecado não confessado, pecado não arrependido. Eu vi um vídeo de uma vez uma mulher que ela não conseguia perdoar uma pessoa da família dela, acho que era o marido. E ela tinha o braço assim, parecia que ela tinha sofrido um derrame e o braço dela ficou assim, ficou duro. E aí o pastor orou por ela e falou, você tem que perdoar, perdoa. Aí ela, se você não consegue perdoar, primeiro, pelo menos fala assim para Deus, Senhor, eu preciso perdoar, coloca no meu coração o desejo de perdoar essa pessoa. A oportunidade de eu chegar nela e conversar e perdoar essa pessoa. E naquela oração, irmãos, aquela mulher perdoou aquele homem e o braço dela soltou. Você vê no vídeo, irmãos, é real. Aquele pecado, aquela falta de perdão estava fazendo aquela mulher ficar doente. E ela confessou e ela liberou o perdão. Talvez ela não conseguiu perdoar na hora, mas ela liberou, ela deu o primeiro passo para perdoar. E o Senhor libertou ela na hora, irmãos. Então, quando a gente esconde, quando a gente não confessa, quando a gente não se arrepende, isso vai virando doença, isso vai virando ira, vai virando tanta coisa, doença na nossa vida, no nosso corpo. Mas que nós venhamos, irmãos, tomar posse da graça de Deus na nossa vida. Que nós venhamos vigiar, em nome de Jesus. Porque o Senhor já nos abençoou, já nos deu a vitória, já nos escolheu, já está com a salvação à nossa disposição. Agora cabe a nós vigiar e orar. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. O que é a tua coroa que você tem de mais precioso? O que você tem de mais precioso? Primeiramente, a tua salvação. Segundo, a tua família. Aleluia. Depois, antes da família, você, individual. Depois a tua família. O Senhor, você e a tua família. E depois as coisas seculares. Vamos colocar num gráfico assim, ó. Uma bola bem grandona, Deus na minha vida. Aí outra bola ao redor, eu, a minha salvação. A outra bola ao redor, a minha família. E a outra, as coisas seculares. Ao nível de importância que eu dou. Aleluia. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida, amém? Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé. Quero colocar um vídeo